Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, quarta-feira, 12h59, 18 de 1 de 2023. Nós temos 30 graus no litoral aqui de São Paulo. Eu desejo um bom pregão a todos. Queridos, nós estamos com uma... eu não diria que é uma instabilidade. O nosso disparador de e-mails, que é o GetResponse, eles fazem com alguns clientes uma lista de perguntas, eventualmente. Conosco, a gente usa a plataforma desde 2017, tinham feito uma vez. Eles suspendem a conta, aí ficam fazendo um monte de perguntas lá. São absolutamente protocolar, né? A gente está respondendo, fazendo uma atualização no Elementor, no nosso site. Então a página dos 126 mil pontos ela vai aparecer de forma um pouco distorcida. Nós estamos arrumando isso daí para quem for entrar no desafio. Todo dia 5, 6, 10 pessoas entram. E teve uma atualização no Elementor ontem, que é um programa que a gente usa, programinha junto com o WordPress lá no site, a página está hospedada lá. Em breve vai normalizar, aí o programa de envios que tem o Connect, né, com a página voltará ao normal. E por isso que teve essa audiência baixa aqui, muita gente não recebeu a comunicação por e-mail, tão pouco informe cenário. Ok? Então sempre a gente trabalha aqui com a verdade, de forma extremamente transparente, então eu acho importante falar aí para vocês, porque Top Traders ele é transparente em tudo, seja nas operações, na experiência, uma vez que somos uma família, uma comunidade. Eu vou começar os trabalhos aqui falando da nossa cesta varejo, né? Conforme eu comentei ontem, a Ambev ela tinha sinal de fundo e ela está encontrando uma região de forte resistência, ó, 13,98. Posteriormente tem aqui o 14,09, 14,02. Então acima de 14, digamos assim, se ela romper a média de 21, ela vai voltar à sua toada de alta. Tem a questão, né, do patrimônio dos sócios. E a gente tem aqui a MER, né, deixando claro que o nosso desafio ele não é para curto prazo. Claro, né, se tiver uma injeção de capital, alguma coisa no ativo, ela vai se desenvolver. Mas é algo para semanas, meses à frente. BPAC também tem sinal de fundo duplo. Acho que BPAC é a tendência natural romper aqui os R$24, buscar 25,09, continuar o processo de alta até os 28 no curto prazo, onde aqui encontrará um gap. E GEMAT ela vai seguir a toada do mercado, que é de recuperação. É um ativo que a gente tem um alvo lá nos R$9, acreditamos que será alcançado se nós observarmos, por exemplo, um gráfico semanal de GEMAT e Grupo Mateus. É bastante promissor o movimento, ele fala em 7,85 no curto prazo, sendo uma típica, clássica assimetria em V. Um ativo que preocupa um pouco é Quero-Quero. Lembrando que nós não temos todos esses na carteira, tá, pessoal? Nós temos no aqui é uma cesta varejo relacionada a Americanas. Quero nós temos, a gente pensa assim em trocar por Via. Eu estou estudando, o ativo não tem reagido no curto prazo. E aí IMGLU, de repente a troca pode até ser para Magazine Luiza, é possível. Ok? Aí eu vou compartilhar lá via Telegram. Então o 366 é um ponto importante. Se Magazine Luiza exagerar um pouco na queda, a gente deve trocar Quero por ela ou até por Via. É uma possibilidade também. Então nós estamos estudando essa manobra para o curto prazo. E aqui nós temos Sambi, né? Assim como o BPAC. O que vai acontecer é que os sócios vão ter que colocar dinheiro, né? O Teles, o Sucupira e o Lema vão ter que pôr grana. Quanto mais dinheiro, mais provável uma alta célere de curto prazo. Aí tudo será renegociado e depois a empresa vai ser vendida. Então, dentro desse processo, eu penso que ela volta aos R$7. Ok? E em relação ao ativo quebrar, alguma coisa, acho muito improvável. Não trabalho com essa ideia. Envolve muito dinheiro, envolve biografia, outras organizações societárias. Então, acho que é algo
absolutamente improvável. Então, assim sendo, eu vou partir aqui para os comentários no YouTube. Vou tirar o som aqui, fica sempre melhor. E hoje à tarde eu vou fazer o programa Clique, eu vou fazer live e também os stories. Então vamos lá. Marco Gastão, o que a gente vai fazer também, pessoal, para tornar os disparos, as comunicações por e-mail mais rápidas, todo mundo que... a gente tem uma base de mais de 100 mil contatos. Aqueles que não abrem nenhuma comunicação nossa há mais de um ano serão excluídos da base. Então, por exemplo, às vezes você está na nossa base, você não interage. Se for excluído há mais de um ano, é só entrar de novo ali no link dos 126 mil pontos. Aí entra como um contato fresco, novo e fica tudo certo. Né? A gente vai fazer uma renovação também do GetResponse, é um programa caríssimo. Então, a gente vai... esse é um trabalho de inteligência que a gente vai fazer para o benefício de todos. Né? A gente, ao mesmo tempo que a gente não quer incomodar ninguém, aqueles que gostam do trabalho têm que receber o mais rápido possível as nossas comunicações. Então, querido amigo Marco Gastão, boa tarde, professor, rumo a 120 mil pontos. Que assim seja, querido. Ele pede BBS 13, que rompeu uma resistência. Que Deus abençoe a todos nós. Sempre capacitando para o trabalho. Então a gente tem aqui BBS 3. Nosso querido amigo está corretíssimo. O ativo rompeu aqui uma região de resistência, o cume, a 36,34. Está numa outra região que gerou uma queda anterior a partir do dia 4 de novembro, 38,67, passando. Então é ativo aí para R$ 43,00 no curto prazo, ajudando o Ibovespa na busca pelos 120 mil pontos. E a gente consegue perceber aqui, ó, 17 de novembro, 14 de dezembro e posteriormente 3 de janeiro, ombro, cabeção, ombro invertido, sendo que o professor alertou aqui quando a gente teve esse arame entre os dias 3 e 4 de janeiro, para o alto e avante. Wagner Ribeiro, meu querido xará, salve Vagnão, sempre firme e forte, sempre disposto ao trabalho, sempre entendendo que é uma dádiva poder entregar conteúdo de valor. Mercado subindo com força em minhas BBDC 4 e Sambi 4 patinando. Ah, sem dúvida reflexo aí da Americanas, viu, Wagner? Sem dúvida, são os ativos, um dos mais expostos, né, juntamente com o Pactual e com o Safra. Mas isso daí vai ser resolvido. Ele tem a 4, é isso mesmo, né? Elas têm um pouquinho menos de liquidez, mas do que a... Então a BBDC 4 é a Sambi 4 mesmo, né, que ele tem. Ativos do Bradesco e BBDC 4 nós temos também. Na verdade, a BBDC 4 é a mais líquida, né? BBDC 4, a tendência aqui é romper 15,43 e ir embora. Lembra desse gap pós-balanço, né? E no caso da Sambi, também. Esse negócio da Americanas, a maior parte vai acabar sobrando para os sócios mesmo, né? Já uma alta forte ontem, hoje não vai patinar, não. Esse padrão aqui é bastante raro, é muito interessante, ele costuma ser muito forte, potente, que é o martelo invertido, né, deixado ontem. Ok? Pessoal, aqui o calor está muito forte. Aí eu liguei o ar, desliguei. Também se liga o ar a 18, acho que está uns 35. Preferimos desligar o ar aqui. Boa tarde, professor. Primeiramente, gostaria de lhe parabenizar novamente pelo seu brilhante trabalho. Muito obrigado. Por aqui o aluno é a nossa única razão de ser. Aí ele pediu, por gentileza, comentar o movimento da Vida Emiglu agora. Nossa carteira ouro. Beleza, vou fazer a carteira ouro. Você está pedindo aí, com o maior prazer. A Via e a Emiglu, elas subiram aí na esteira desse problema com Americanas. Então, teve uma migração natural até um movimento especulativo e é absolutamente proporcional ao movimento de correção. Elas devem corrigir talvez até um pouco mais
para continuar o movimento de alta. E nessa correção a gente deve fazer a troca por quero-quero. Não existe um problema com o mercado ou com elas especificamente. Né? Inclusive, elas não comungam das mesmas práticas contábeis da americana. Essa história que o Rial comentou, que isso daí se faz desde os anos 90, é comum ao setor, acho que... Sei não, viu? O Rial deve estar com amizade aí com o velhote aí que só conta história. Mas enfim, vamos fazer a carteira ouro então? É que às vezes, né, a pessoa ela cria uma imagem e é uma imagem muitas vezes imaculada. Só que ela às vezes ela não é tão perfeita quanto parece. Mas às vezes eu fiz um negócio com um advogado que na cidade onde eu fiz o negócio, ele era considerado um semideus, mas ele tinha cometido uma falha no imóvel e eu peguei. E aí a gente não fez negócio. Então aí ele me ameaçou, aí o que eu fiz? Eu gravei. Eu fiz o BO, aí fui no cartório e aí eu dei a resposta. Hoje eu tô mais tranquilo, tô com 44 anos. Na época eu tinha um comportamento mais intempestivo, talvez um pouco mais agressivo, mas aí eu o coloquei no seu lugar e acabou funcionando, né? Mas ele queria me fazer uma trapaça e era considerado uma pessoa de conduta ilibada, só que não era. Né? Sabe aquela história 3 verdades, uma mentira? Então tem pessoas que são ardilosas. Ainda mais, só que nesse negócio que eu fiz envolvia alguns milhares de reais. Imagina quando envolve bilhões. É ser humano, né? Então, quem erra tem direito de acertar. E quem acerta muito pode errar também. Eu não quero ser filósofo aqui nem poeta, mas é isso. Ok? Então, Semin, por exemplo, é uma ação que eu acredito muito na nossa carteira. Não tem nenhum sinal de topo no semanal, ela me deixa muito animado, está subindo 5,29 na esteira do minério. Né? Aí nós temos, querido aqui, Cosan em carteira. A Cosan, ela está prestes a romper um pivô a 18,07. Candle de ontem muito forte, mínimas e máximas hoje mais altas que a véspera. Né? Agora, se você falar para mim assim, professor, de repente vale a pena eu entrar em Semin? Eu já diria que não. Agora a Cosan vale. Você pega numa fase embrionária, a JHSF nem se fala. É simplesmente... Aqui, né, o ativo paga dividendos. Só que quando vocês forem calcular o preço médio, tem que descontar os dividendos também. Né, porque esse dinheiro entra na sua conta, ele é descontado do valor do ativo. Então, na minha visão, o JHSF está preparando aqui o rompimento desse triângulo. É um típico, clássico processo de acumulação. Quem sabe hoje rompe o triângulo em si. Aí nós temos Natura. Toma um golinho do meu energético aqui de açaí com guaraná. O calor aqui, pessoal, veja só, não estou reclamando de nada. O professor Wagner Caetano não reclama. Até uma face humorística aqui. Não está calor onde eu estou. Parece que você está dentro de uma sauna, né? Só que sem sabe, sem aquela sauna, mas não a vapor, aquela sauna seca. Então, tá bom para ir para a praia, mas primeiro, né, o trabalho, tudo vou fazer, depois no final da tarde a gente vai dar uma passadinha lá na praia. Então, a Natura tá rompendo uma LTB, exatamente numa sauna seca, não a sauna a vapor. Mas aí quando venta também fica bem agradável. Então tá rompendo aqui essa LTB. Aqui nós temos o 12,82 como um ponto-chave a ser rompido. PETS, por exemplo, ela parte de uma fase embrionária, sendo que nós temos um ombro-cabeção-ombro invertido, então excelente potencial. Porto Belo nem se fala, né? Dessa carteira, um dos maiores absurdos é Porto Belo. É uma ação que, se o mercado realmente começar a subir, ela pode rasgar 20%, 30% o gráfico aqui em uma semana. Poder todo ativo pode, mas ela tem potencial, característica para isso. Honey é uma ação de guarda.
para bater renda fixa num ponto razoável. Rail, aliás. Né? Na verdade, eu confundi. A ação de guarda é Honey. Né? A Honey é uma ação de guarda, fazendo aqui uma simetria, parecido com uma simetria em U. E a Rail já é um ativo mais agressivo. Você não está pegando numa fase embrionária, como foi aqui o padrão penetrante entre os dias 13 e 14, mas pega no meio do caminho, já em tendência. Ela deve, dentro em breve, buscar R$22. Aí nós temos Simpar, junto com Porto Belo e JHSF, talvez sejam as mais promissoras no curtíssimo prazo. 7,35 é o ponto a ser vencido. Se ela acionar esse pivô, ela projeta R$11, talvez aí dentro de algumas poucas semanas. E aí a gente tem Vale, né, pessoal? Vale é Vale, a gente está com alvo ali nos topos anteriores, foi um acerto, né, das manobras recentes que a gente fez. Ela mira 97,79, ela tem aqui 97,70, 97,26, quer dizer, entre 97 e 98 ela tem um batalhão de resistência, só que tem aquela história, se ela rompê-las, elas tornar-se-ão suportes pela inversão de polaridade da análise técnica. Ok? Luciana Fonseca Chagas. Olá, professor, parabéns pelo ótimo trabalho. Fico muito, muito feliz e honrado pelo elogio, pela sua presença. Venho comprando MYPK3 nas quedas, pois eu acredito estar bem descontada. Hoje está formando uma forte barra de alta. Será que começa uma subida? Pô, vamos ver agora. Esse ativo, eu lembro que eu participei do IPO dela há muito tempo atrás. Ela não é uma empresa fácil de operar. Né? Aqui a gente olha o semanal, um fundo marcado numa região de suporte anterior. É uma situação amplamente favorável à compra. E como você observou de forma muito sagaz e inteligente, trata-se de uma barra elefante de ignição, portanto uma oportunidade técnica de compra. Muito bem. Querido amigo João Vinícius, sempre conosco. Boa tarde, querido amigo. O ING neste momento se encontra nos 111 mil pontos sobre o fundo, que é o do 109, desenhando uma possível reversão. Perfeito. Ainda que momentânea e não significativa. Então, aí eu sempre, quase 99% das vezes a gente está de acordo. Nesse caso eu não estou discordando de você, na verdade eu estou trazendo uma opinião de forma até que como uma variável positiva. Eu já acho que ela não é momentânea e ela será significativa a reversão. Creio que poderemos ter esse movimento para depois ter cuidado da alta. Então o que eu acho? Que Deus ilumina todos nós, querido. Sempre muito feliz com a sua presença. O que eu acho é o seguinte. Aqui no INV, situação número 1. Ah, essa LTB foi violada tal, mas ela ficou para trás. Segundo, houve uma reação na média. Terceiro, se acionar o pivô a 114 e 190, consequentemente vai vencer 114,200, máxima do dia 2. Dessa forma, João, eu acho que vai ser uma reversão significativa. Eu não acredito em correção antes disso. Eu acho que vai de uma vez aqui e aí o mercado vai desenvolver um mini rally. Ok? Martinez, bom dia, professor. Você ainda analisa o IDIV no gráfico mensal? Será rompimento de topo histórico na sua opinião? O que seria o IDIV? De dividendos? Eu não costumo fazer, mas posso fazer com o maior prazer aqui. É o índice de dividendos, né? Posso fazer. Olha que interessante, por isso que eu falo, comentem, participem, porque nós aprendemos juntos, ó. Fazia tempo que eu não estudava o índice de dividendos, ó, ombro, cabeça, ombro invertido. Pivô de alta acionado no rompimento de 7,225.
outro pivô, 7437. No semanal vai chegar aqui numa região da bagunça, né, que se for rompido vai significar muito e realmente é, como você comentou, é um ponto máximo de negociações até então. Olha que coisa fantástica, eu não tinha observado. Por isso que é interessante que nós possamos ter essa interação para que aprendamos juntos. Por isso que eu estimulo, né, o nosso aprendizado em conjunto. Né, o índice de dividendos batendo o recorde. É isso mesmo, rumo ao recorde histórico. A minha opinião é essa. Patrícia TK, professor, realizei a Gerdau com 10% de ganho em 32,60. Qual outro ponto de entrada agora? O stop está curto, não tem indicação de outra. A gente, na verdade, siderurgia, a gente tem Semin, Vale e Gerdau, todas estão esticadas. Eu não entraria na Usiminas ou CSN, sendo bem sincero. A gente tem aqui a Usiminas, a gente estava até comentando, o Felipe Falcão perguntou outro dia. Só que assim, se eu fosse entrar em alguma numa região embrionária, seria Usiminas, ó. 8,14, mas eu prefiro manter naquelas que a gente já tem, né? Mas a Usiminas está com um gráfico, né, razoavelmente favorável, o CSN já está desenvolvendo um movimento longe do fundo. Então, para quem saiu, só se a própria empresa de repente entrar num cenário corretivo. Né? Lembrando que a gente tem alvo... A gente fala, né, que pretende vender ação perto ali do... Eu pensava em 35, mas essa daí vai dar para esticar até os 40, viu? Por quê, Patrícia? Não dá pra gente pensar em venda agora que ela acabou de romper um pivô a 32,48 no semanal, né? O que é muito forte. Agora, ativo de repente corrige 3, 4, 5% num dia, pode ser uma oportunidade. Mas de qualquer forma, lucro bom é lucro no bolso, mas às vezes dá para esticar um pouquinho mais, como a gente está tentando fazer no momento, né? Porque assim, dentro de uma carteira ou de algumas carteiras, você vai ter erros e acertos. Então você tem que esticar ao máximo aquilo que está dando certo para compensar, às vezes, um ou outro ativo que não está dando lucro naquele dado momento. Alexandre Teixeira, boa tarde, mestre, rumo a 120 mil pontos. É isso aí, querido, rumo a 120 mil pontos mesmo. Vamos acertar tanto do dólar quanto do mini índice esse mês. Ele pede PRNR3, grande abraço a você também, toda a sua família. Muita saúde, muita paz a todos os seus. Quem me ensinou sobre esse ativo aqui foi é uma seguradora. Não, não é. É outro ativo. Achei que era uma outra empresa, mas é uma empresa setor industrial. Ó, o ativo demonstra uma virada franca, ampla, clara. A figura simétrica deve trazer o preço aos 10. Ela está um pouco distante da média de 21 no gráfico diário. Eu não entraria. Para administrar, eu acho que dá para ir tocando o barco. O stop técnico estaria aqui em 7,77. Querido amigo Everson Luiz, boa tarde, professor. Pode analisar Hash 11. Muito obrigado, tamo juntos agora. Obrigado pela tua presença, parceria, amizade. A gente tem, pessoal, uns 120, 130, talvez uns 150 alunos que estão conosco desde a primeira imersão. A gente vai bater uma comunicação ali daqui a pouco com o Rubini, que prestigia todas as imersões desde a primeira, um querido amigo. Então, Hash 11 fez o padrão da alavanca. Se, por exemplo, exagerar num teste aqui do 1671 ou fechar o gap, pode ser uma oportunidade. É uma miscelânea, um fundo de criptomoedas. Tá aí o Rubini, boa tarde, o índice desde o dia 12 caindo. Desde o dia 12 caindo, o dólar desde o dia 8 caindo. Se o dólar continuar caindo, o índice virar, pode dar uma esticada para cima. Concordo contigo, querido. Muito obrigado a você, Rubini, Everson, Alexandre, Patrícia, Martinez.
João Vinícius, Luciana. Aqui eu não sei quem é, não dá para identificar, pela foto também não consegui. Meu xará Wagner e também ao Marco por enobrecerem a nossa gravação. Participem, comentem, participem do canal. Muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de outros, a gente pode, dessa forma, podemos aprender juntos, evoluirmos e crescermos como traders de renda variável. Então vamos lá. Eu tô sem o Cartesia não está aberto aqui, então não dá para fazer esse estudo do milho, né? Um outro contrato. É o CCM. Se bem que dá para CCM, acho que ele abre direto. Deixa eu ver se eu consigo abrir o... ele já está abrindo aqui o H. Está numa região de suporte. Vamos ver se o milho começa um movimento que a gente espera. A gente fez a rolagem, né, alguns dias atrás. Temos aqui o DI1 F25. Tem algum sinal de força compradora no intraday, mas nada que seja realmente significativo, a ponto que preocupe. É a mesma coisa do dólar, né? O dólar tinha acionado um pivô na perda aqui de 5,088, tem alguma reação, mas também nada que mude a expectativa de curto prazo. Eu vou usar o gráfico aqui com ajuste. Temos aqui uma LTA decisiva, né? Na primeira batida houve entrada de força compradora. E aqui no 30 minutos, algum nível de repique, sim, mas eu não vejo nenhum driver para mudar assim, a direção do dólar no curto prazo. Sobre o mini índice, observando aqui o diário, eu comentei já da região que eu acho importante, né, de 114,200. E agora a gente vê no 30 minutos, região de resistência encontrada, aproximação entre média e preço. Esse gap deve permanecer aberto, é um gap de fuga. IBOV. Aqui na tela. Coloquemos aqui o gráfico diário. No caso do IBOV, amparou-se na média de 21, rompeu novamente 109,560 e agora o caminho natural, rompimento de 113,130, acionando um novo pivô e posteriormente 113,760, rumo aos 120 mil pontos. Aquilo que eu comentei a vocês no Telegram, né? Imagina que fecha na sexta-feira mais ou menos a 113,500. Você está falando em 5,72 de alta até os 120 mil pontos, com 7 pregões, 5 na semana que vem, 131. Imagina que fecha, por exemplo, aos 113 mil pontos mercado à vista, ó. Você está falando em 6,19 em 7 pregões, então provavelmente vai buscar. Ok? Aí nós temos BOVA 11, o ponto a ser vencido aqui 109,19, logo acima 109,90. Bovespa em dólares, a mesma toada de rompimento de pivô. Né, já é uma nova realidade para o mercado, pessoal. Muita gente está presa aí numa ideia de mercado baixista, tal. Aí diariamente, né, principalmente no Telegram e no Instagram, eu explico porque o mercado tem essa condição de virada, que não é um movimento momentâneo, mas alguns insistem em entender de forma diferente. Esse valor de 3 bi aqui de saldo positivo, ele já é maior. Ele já é maior, vamos ver aqui. Tem os dados aqui, acho que vale a pena a gente pesquisar. Ó, então o minério na China subiu 0,90, a gente vai estudá-lo em Singapura, o próprio minério chinês. Ó, investidor estrangeiro
dia 16, comprou mais 429,662 milhões, já tem 3.413 no mês de janeiro. O DXY em queda, ele ajuda na nossa posição do dólar, não tem nenhum sinal de fundo. Temos o MME, que mede fluxo para mercados emergentes, ritmo devagar e sempre, índice DAX, aqui na tela, caminhão subindo ladeira, padrão do varal amparado na média de 5, Eurostock 50, o mesmo desenho. Hoje vocês viram que os dados europeus levemente vão melhorando e a inflação vai caindo, e a Bolsa do Reino Unido, a mesma coisa, né? Não descarto algum nível de correção na Europa, mas nada que mude a direção. O EWZ é uma das máximas aí que me fazem acreditar no Ibovespa aos 120 mil pontos, apesar dele ser derivado do Ibov, porque tem um eixo rompido a 29,08, praticamente aqui a ideia de um mastro bandeira, tem gap aqui para puxar preço padrão do farol, 31,26, e temos o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, que não tem nenhum sinal de fundo significativo. O VIX, para quem vendeu ali em cima, eu acho que deu sopa aqui para realizar lucro. Eu não compraria nem venderia no momento, é difícil eu falar isso, mas não vale o risco pela volatilidade. E a gente tem as bolsas americanas, é mais um fator que pode ajudar a elevar os preços no Brasil. Nós temos um mercado forte, por exemplo, ontem e hoje, com os Estados Unidos caindo, porém com padrão de alta, ó. LTB ou triângulo rompido no Dow. No S&P a gente tem uma simetria em U, e não é um teste qualquer dessa LTB. A gente está falando de uma linha de tendência de baixa que guia o mercado americano há um ano. Então, rompendo essa linha, o índice Nasdaq também desenvolvendo um movimento de alta, né, em meio à temporada de balanços. Tem aqui um W que projeta 11.570 no curto prazo. Se essas bolsas, por exemplo, subirem, vão impactar positivamente aqui no Brasil. E quando elas estão caindo, impactam muito pouco para o movimento de correção intraday no Brasil. Então, títulos americanos de 10 anos testando uma região de 3.417, que é importante. Hoje a gente viu pelos dados de inflação que o aumento de 0,25 em fevereiro, né, redução do ritmo, é praticamente líquida e certa. E aí eu vou chegar no petróleo que está rompendo um triângulo, ou para os mais exigentes uma LTB, tão somente. A mesma coisa o Brent negociado em Londres. O minério de ferro vai seguindo aí a sua toada mais natural, que é a formação de topos e fundos ascendentes. Bolsa de Xangai, a mesma coisa, rompendo uma LTB importante, topos e fundos ascendentes. E a Bolsa do Japão, uma alta surpreendente, rompimento aqui de 26.547. Lembra que eu falei que eu compraria aqui embaixo? Tudo daqui, entre os dias 13, 16 e 17, chama-se Morningstar Estrela da Manhã, fora o padrão da alavanca aqui entre os dias 4 e 16. Ok? Tomar um galinho do energético aqui para a gente continuar. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa de forma coletiva para trazer aqui para vocês. Acho que está tudo certo. Então, falando um pouquinho sobre Small 11. Small 11 é uma correção absolutamente normal, né? Mais ou menos aqui metade do movimento, retração de 50% de FIBO. O caminho natural, rompimento da máxima recente para acionar um pivô. O IFNC, né, o setor juntamente com o varejo mais envolvido, no caso da Americanas, está apontando aqui para o rompimento do pivô a 10.641. Índice do setor imobiliário, idem, só muda o ponto, 69606. Índice de materiais para o alto e avante, na esteira, claro, né, dos materiais em geral, que impactam as empresas, mas especialmente do minério, que é a nave-mãe, o carro-chefe. E o índice de energia deve seguir no ritmo devagar e sempre, buscou apoio na média de 21, montou uma pinça, um candle forte ontem que rasgou a média de 5.
Questão do salário mínimo, a gente está observando de perto também, pessoal, a reforma tributária. Então, no caso aqui do índice de consumo, acima de 2,973, um pivô, padrão da alavanca, para o alto e avante. E a figura macro aqui a gente pode entender como um triângulo ascendente. Então, farei Petro e Vale, Petro 4 aqui na tela. Petrobras ontem tem uma barra elefante de ignição, rompeu o pivô, tem uma região da bagunça aqui em torno de 25,31. Esse candle é simplesmente um trabalho na parte alta, no Marubozu, não muda em nada. Essa ação deve continuar subindo naquele ritmo que eu brinco devagar e sempre. Vamos fazer os ativos fixos, né? B3 SA3. Aqui na tela, ombro, cabeça, ombro invertido, enrustido. Deve ser um processo lento também, porém um processo contínuo de alta. Vamos fazer racional do YouTube, ó. O mini índice agora está na região de 113,600. Eu acho que ele volta no 114,100 até o fechamento. Então 500 pontos aí de racional. Então Itaúsa para o alto e avante, para bater renda fixa, fundo, topo, fundo, acima de 8,80 liberta a ação, talvez aí para 9,60 ou até alguma coisa além. BBDC4 a gente viu, BBS3 também. Então YouTube 4. Aqui na tela. YouTube 4 reagiu bem nas médias, na média, né, de 21. 26,48 é o ponto a ser vencido, quem sabe hoje. Ombro, cabeça, ombro invertido. A gente viu também BPAC. Então praticamente estudamos todas as ações que são fixas. Então tá entregue. Saúde e paz a todos, um grande abraço. Meu muito obrigado pela sua atenção.